Fala galera do Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para o canal. Nessa aula de número 10, preparatória para a prova SAEP do terceiro ano, eu vou trazer questões da prova de 2017, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Vamos lá para a primeira questão, galera. Para estimar a largura RS de um lago, Pedro, que é topógrafo, fez 3 demarcações próximas às margens desse lago, representadas pelos pontos P, R e S, e utilizou um teodolito para fazer algumas medições. Do ponto S, ele avistou os pontos P e R segundo um ângulo de 60 graus. E do ponto P, avistou os pontos R e S segundo um ângulo de 90 graus, conforme ilustrado no desenho abaixo. A largura RS desse lago em metros mede aproximadamente. Aqui a gente tem as opções. Galera, triângulo, retângulo, e aqui do lado a gente tem uma tabelinha que está fornecendo seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo aqui, no caso 60. Então, já está identificado qual é o assunto da questão. A gente vai trabalhar nela, então, as razões trigonométricas. Qual delas a gente vai trabalhar? Bom, a gente vai analisar a figura primeiro, né? Ele disse que do ponto S, ele avista o ponto P e o ponto R sob um ângulo de 60, e no ponto P ele avista os pontos S e R sob um ângulo de 90. Isso fecha aqui o nosso triângulo retângulo, tá? Então, a primeira informação aqui importante é que o triângulo PRS é retângulo. Sendo assim, ó, a gente vai analisar os lados aqui. A qualificação, né? A gente sabe então que por esse ângulo aqui ser o reto, então aqui a gente tem PS como sendo um dos catetos e PR o outro cateto. A hipotenusa aqui pelo RS, determinada pelo RS, pelo segmento RS, ela é hipotenusa por quê? Porque no triângulo retângulo a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então a gente está aqui identificado que RS, que é exatamente o que o problema está pedindo, corresponde à hipotenusa do triângulo. Bom, PS corresponde ao cateto adjacente, galera, ao ângulo de 60, que é o ângulo de referência. Olhando nessa tabelinha, os dados fornecidos aqui, todos estão em função do ângulo de 60 graus. Então, ele é o nosso ângulo de referência. E aí, ó, o lado que a gente conhece, 75, ele está ao lado aqui do ângulo de 60. Então, sendo assim, ele é o cateto adjacente. Então, ó, dado esse cateto adjacente, né, dado o valor de PS, o cateto adjacente que mede 75 graus, e o que se quer, como a gente está querendo calcular, é a medida da hipotenusa, e vamos trabalhar com um ângulo de 60, então vamos lá. Na figura, o que é que a gente vai ter? Como a gente está trabalhando com cateto adjacente, então a gente vai trabalhar com o cosseno. Então, o cosseno de 60 na figura, a gente sabe que cosseno é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. O ângulo de referência, quem é o cateto adjacente? 75. E a hipotenusa é o RS, que é o que a gente quer calcular. Agora, vamos considerar os dados agora. Nos dados, a gente tira o cosseno de 60 como igual a 0,5. Ora, se o cosseno de 60 é igual a 75 sobre RS, mas também ele é igual a 0,5, então a gente chega à conclusão que 75 sobre RS é igual a 0,5. Isso aqui a gente pode considerar uma proporção, tá? Como esse sendo 0,5 aqui, como sendo 0,5 sobre 1. E aí, como a ordem dos fatores não altera o produto, o que é que eu vou fazer aqui na proporção? Eu vou trocar RS e 5 de posição. Fazendo isso, eu vou ficar com 75 dividido por 0,5 igual a RS. E aí, galera, dica legal aqui, ó. Dividir por 0,5, 0,5 é meio. Dividir por meio significa multiplicar por 2. Isso mesmo. Como dividir por meio é multiplicar por 2, então 75 vezes 2 é igual a 150, que é exatamente a largura do lago aqui determinado por RS. A alternativa da questão é a letra E, 150. Marta comprou um terreno na forma de trapézio, cujas medidas estão representadas no desenho abaixo. Para construir um muro em torno desse terreno, ela precisa calcular o seu perímetro. Qual é o perímetro desse terreno? Pô, galera, questão super fácil, né? O que é perímetro? Vamos lembrar. Perímetro é a soma das medidas dos lados. As medidas dos lados estão bem identificadas aqui, ó. Então, fazendo essa soma, a gente vai ter aqui 6 mais 4, mais 4, mais 10. Fazendo essa soma, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 4 dá 14, 14 mais 10 é igual a 24.
Questão de lambuja aqui, super fácil, da prova de 2017. Então, a alternativa correta da questão é a letra C. Um dos isótopos do iodo é o iodo 131, muito utilizado na medicina para o tratamento de tumores na tireoide. Após uma aplicação desse iodo, a sua concentração no corpo, representada por C, decai em função do tempo T em dias, como mostra a relação CT é igual a CO vezes 2 elevado a menos T sobre 8. Aqui é um expoente, tá? O menos T sobre 8. Sendo C0 correspondente à concentração inicial do iodo 131 no organismo, que é resultante da aplicação. Após a aplicação desse iodo, em quantos dias a concentração passará a ser 1/4 da concentração inicial? E aqui a gente tem as alternativas. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa última informação é a mais importante, é com ela que a gente vai começar, tá? Ele diz que a concentração C ela vai passar a ser 1/4 da concentração inicial que está representada aqui por CO. Então aqui, ó, C é igual a 1/4 de CO. Esse CO está multiplicando pelo 1. Então a gente pode resumir aqui como sendo CT igual a CO sobre 4. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a relação e onde tem CT a gente vai botar CO sobre 4, beleza? Fazendo isso, ó, CT virou quem? CO sobre 4, então igual a CO vezes 2 elevado a menos T sobre 8. Para a gente se livrar desse denominador 4, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa sentença por 4. E aí, ó, ao multiplicar por 4, esse 4 aqui a gente cancela. E aqui, ó, CO vezes 2 elevado a menos T sobre 8. Eu vou botar o 4 aqui na frente, multiplicando também, ó. Então, a gente ficou aqui, ó, CO é igual a 4 vezes CO vezes 2 elevado a menos T sobre 8. Bom, como aqui é produto, então a gente pode cortar esses dois CO aqui. Cancelando os dois CO. Esse CO aqui cancelado vai fazer com que no primeiro número a gente fique com o 1, tá? E não 0. Muito cuidado aí. Então, fazendo esse corte, ó, 1 igual a 4 vezes 2 elevado a menos T sobre 8. Bom, galera, tendo essa potência aqui, a gente vai precisar escrever o 4 e o 1 em função desta potência. Desta potência, eu me refiro à base 2, tá? A gente vai ter que escrever esse 4 e esse 1 como uma potência de base 2. Ora, o 4 é super fácil. O 4 fatorado para a base 2 é 2 elevado ao quadrado. Mas o 1, a gente vai ter que se remeter àquela propriedade, né? Que diz que qualquer potência elevada ao expoente 0 dá igual a 1. Então, eu posso representar esse 1 como sendo 2 elevado a 0. Aí, eu fiquei aqui 1 é igual a 2 elevado a 0. 4 é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a menos T sobre 8. No segundo membro, a gente tem um produto de potências de mesma base. Aí tem aquela propriedade que diz que a gente conserva a base e soma esses expoentes. Então, no meu segundo membro, eu vou ficar aqui ó, com 2 mais menos T sobre 8. Mais e menos aqui, ó, um antes e o outro depois de um parênteses, implica uma multiplicação. E a gente sabe que mais vezes menos dá menos. Então, isso pode ser escrito como 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a 2 menos T sobre 8. Bom, duas potências igualadas de mesma base. Então, é só a gente cancelar as bases. Cancelando as bases, a gente ficou com 2 menos T sobre 8 é igual a 0, fazendo uma troca casada aí dos dois membros, tá? Bom, para finalizar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa equação por 8, para poder cancelar esse denominador. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 8 é 16. Esse 8 a gente vai cancelar, ó. Aí ficamos aqui com 16 menos T é igual a 0. Passando o T para o outro lado, então a gente fica com o T positivo. Então, T é igual a 16. Ou seja, a alternativa correta dessa questão é a letra D. As raízes de um polinômio px são 0, 1 e 2. Uma das expressões que representa esse polinômio na forma fatorada é polinômio p de x vai ser igual a x menos r1 vezes x menos r2 vezes etc. x menos rn, onde r1, r2 e rn são as raízes, tá? Então, cada binômiozinho desse aqui, a gente vai ficar com x menos o valor da raiz. Observe que nenhuma das raízes dadas no enunciado do problema é negativa, então isso já facilita demais para a gente, tá? Porque é só a gente colocar aqui menos o valor da raiz. Se as raízes fossem negativas, ia ficar menos com menos, aí ia ficar positivo aqui. Então seria x mais o valor. Mas vamos lá, nenhuma delas tem sinal negativo, então por serem positivas vai ficar x menos o valor de cada uma delas. Então beleza, é só eu pegar aqui e substituir. Esse polinômio vai ser um polinômio do terceiro grau.
Beleza? 3 raízes, então polinômio do terceiro grau. Então, colocando a raiz, chamando o R1 de 0, R2 de 1 e o R3, né, de 2, a gente ficou com x menos 0 vezes x menos 1 vezes x menos 2. X menos 0 é a mesma coisa de x. Então, esse primeiro binômiozinho aqui vira um monômio, por assim dizer. Então, aqui o nosso polinômio pode ser escrito dessa forma. Então, como elas são positivas, o 1 e o 2, é só colocar x menos 2 e x menos 1. E como a ordem dos fatores não altera o produto, então a alternativa correta dessa questão é a letra E. Uma torneira foi aberta para completar a capacidade de uma caixa d'água de 1000 litros, que inicialmente estava com 250 litros de água. A quantidade de litros que flui dessa torneira por hora é constante. Ao completar a capacidade de 1000 litros na caixa, 2 horas e meia depois, essa torneira foi fechada. Qual é o gráfico que expressa a relação entre a quantidade de água nessa caixa e o tempo que a torneira ficou aberta? Aí a gente vai analisar as opções. Vamos pensar aqui o seguinte. Inicialmente, quantos litros de água havia na caixa? 250. Então, a gente já vai eliminar algumas alternativas aqui. Por exemplo, a letra C. A letra C não pode ser, porque a quantidade inicial do gráfico indicado na letra C é 0. Bem como as letras B e D também não podem ser. Por que não podem ser? Porque a quantidade inicial de água, tanto na letra B quanto na letra D, é de 750. Então, com isso, galera, já eliminamos 3 alternativas. Então, só nos resta a letra A e a letra E. Observando aqui, ó, a quantidade inicial tanto da letra A quanto da letra E é 250, beleza. E como diz o enunciado, ó, 2 horas e meia depois, né, que foi o tempo que ficou essa torneira aberta aqui, ó, 2 horas e meia depois, a capacidade alcançou os 1000 litros e aí a torneira foi fechada. Ou seja, aos 2,5 horas, esse ponto aqui termina, né? Ele determina o fim do gráfico dessa função. Só que aí, pessoal, qual dos gráficos a gente deve escolher? Ele fala aqui lá no início que essa quantidade de litros que flui por hora é constante. Quando ele fala em constante, galera, implica em uma função do primeiro grau. E como é função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Sendo assim, a gente acaba de descartar a alternativa E. Então, a alternativa correta da nossa questão é a letra A.